irmãos, graça e paz. Vamos dar início ao nosso culto ao Senhor Jesus Cristo, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito por nós, por mais essa semana que passou. Que possamos juntos essa noite louvar a esse Deus maravilhoso, a esse Deus que Ele é supremo, a esse Deus que é grandioso. Amém? Pedir para a igreja se colocar em pé e vamos juntos declarar: Deus supremo é soberano em glória. Podemos orar. Se puder fechar seus olhos, curvar suas cabeças. Vamos orar. Senhor, Pai querido, muito obrigado por esse dia maravilhoso, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa semana que passamos, Pai, porque nós podemos ver, Pai, o Teu poder, a Tua grandeza, Senhor, a Tua misericórdia nas nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor, porque de modo tão perfeito, Senhor, o Senhor tem nos guiado a Ti mesmo, Senhor. Obrigado porque quando nós Te buscamos, Senhor,
de todo o nosso coração. A tua promessa é que nós iremos te encontrar, Senhor. E nós desejamos isso, Pai. Nós desejamos, Senhor, não estar afogados, Senhor, por todas as solicitudes da vida, Pai. Por tudo aquilo, Pai, que tira a nossa atenção e tira o nosso foco, Senhor, de viver a vida nova que o Senhor nos promete, Pai. Ô Senhor, como é bom, Senhor, saber que ao confiarmos em Ti, Senhor, como nós acabamos de cantar, no Deus inigualável, no Deus que é acima de todas as coisas, não há outro além do Senhor, Pai, não há outro igual ao Senhor. E ao confiarmos em Ti, Senhor, saber que o Senhor cuida de cada detalhe das nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos tornou Teus filhos, Senhor. Mas para que nós não vivêssemos segundo o nosso próprio entendimento, mas vivêssemos, Senhor, em novidade de vida, Te adorando, nos desvestindo do velho homem, Senhor, renovando a nossa mente e nos revestindo do Senhor Jesus, Pai. Nos ajuda, Senhor, nessa caminhada, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Se você puder, meus irmãos, abrir sua Bíblia em Lucas, capítulo 12. A partir do versículo 22. Lucas 12, a partir do versículo 22. Vamos ler, diz assim a palavra de Deus. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: Por isso, eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, nem têm despensa, nem celeiros. Todavia, Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? É interessante nós olharmos para essa advertência que Jesus faz e observar aí no texto como é interessante quando Jesus diz aí no versículo 26, se portanto nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Nós temos pouco controle realmente sobre as coisas que acontecem. Lá em Mateus capítulo 6, não precisa nem abrir, mas versículo 34, é um texto bem conhecido. Essa semana nós estávamos acompanhando um estudo sobre esse texto. E Mateus 6, versículo 34, diz assim: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. E foi interessante perceber que a palavra cuidados, no texto original, ela significa justamente ansiedades. E quando você lê o texto dessa forma, entendendo isso, ele diz, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará ansiedades. E a palavra de Deus, ela é clara em dizer que a nossa natureza humana, ela realmente
aponta para o fato de que nós somos ansiosos e nós temos ansiedades. E o amanhã trará consigo ansiedades. E o depois de amanhã também, e o próximo mês também, e o próximo ano também. Mas a questão é que o Filho de Deus, que confia no Senhor, ele não vive sobrecarregado com essas ansiedades. Porque, segundo a palavra de Deus, nós devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Porque ele tem cuidado de nós. O apóstolo Pedro diz isso lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Assim que, meus irmãos, é interessante nós lermos esse texto de Lucas 12, sabendo que nós precisamos realmente ter um foco na nossa vida. Porque quando nós estamos tão preocupados com essas coisas que a vida nos traz, nós vivemos sem foco. E nós estamos fazendo tudo menos confiando na graça de Deus. E é muito interessante, para terminar, nesse mesmo capítulo 12 de Lucas que nós lemos, no versículo 32, depois de Jesus ensinar, dizendo: buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas, ele diz: não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Quantas coisas nós estamos preocupados no nosso dia a dia? Pensa um pouquinho aí, para pensar um pouco. Com quantas coisas você está preocupado? E nós realmente muitas vezes estamos preocupados com as coisas desse mundo. Mas o Pai se agradou em dar-nos o seu reino. E por isso, ele nos diz: não temais, não ande ansioso. Ou seja, acho que deu para entender, né? Ansiedades teremos todos, mas não nos sobrecarreguemos com essas ansiedades. Antes, lancemos essas ansiedades sobre aquele que venceu o mundo. Sobre aquele em quem nós podemos confiar. Meus irmãos, a perspectiva daquele que segue a Cristo e vive uma vida plena em Cristo é totalmente diferente. É uma vida de alegria e não de preocupações. Ansiedades, mas lançando sobre ele toda a nossa ansiedade. Aí em Filipenses nós lemos o texto exatamente assim, não é verdade? Não andeis ansiosos por coisa alguma. E lá no final ele diz alguma coisa bem interessante, né? Dizendo que a paz que excede todo o entendimento guardará nosso coração em Cristo Jesus. Essa paz que nós, que somos filhos de Deus, temos disponível a nós. Mas nós precisamos, outra vez, lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. E o que Jesus deixa muito claro aí para a gente. Olha que interessante. Nosso próprio Pai nos dizendo: não temais. Por que nós vivemos a nossa vida do jeito que nós vivemos tantas vezes? Será que é porque nós temos muitas justificativas e muitas preocupações? Ou porque nós não confiamos e nós somos ainda imaturos? Nós não cremos na palavra do nosso Deus. E por isso nós andamos para um lado e para o outro, preocupados com toda sorte de coisas. Meus irmãos, que Deus nos ajude a confiar na palavra dele, que é firme e é verdadeira. E que nós, então, possamos lançar sobre ele todas essas nossas ansiedades e ver Deus agindo em nossas vidas. Amém?
Você pode se colocar de pé de novo, nós vamos continuar cantando, louvando a Deus, em nome de Jesus. Em João 4:23 diz: mas a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Que realmente possamos ser esses adoradores, que adorem ao Senhor em espírito e em verdade, em meio a tantas lutas e dificuldades, como assim foi falado através do presbítero Rafael, que passamos, né, das nossas vidas, mas que nunca venhamos nos esquecer de adorar a esse Deus maravilhoso, né, adorar esse Deus que é tão grandioso nas nossas vidas. Em meio a essas lutas e dificuldades, adore ao Senhor. Amém? Te adoramos.
do nosso Deus, servindo a Ele com todo o nosso coração. Amém? A igreja agora tem a oportunidade de estar trazendo aqui na frente os seus dízimos e as suas ofertas. Vamos declarar: te amo, ó Deus, tua graça nunca falha. Amém. Glórias ao Senhor por isso, pela graça dele sobre as nossas vidas. Amém. A
pela tua bondade, pela tua graça e misericórdia. Quero agradecer ao Senhor Jesus pelo teu sangue derramado naquela cruz, mesmo quando ainda não era merecedor, meu Pai, mas o Senhor mesmo assim se fez, Pai, se entregou por cada um de nós. Paizinho eterno, que cada um de nós aqui presente possamos sempre nos lembrar dessa graça, Pai, imerecida, Paizinho. Que nós possamos viver sempre em obediência, sempre buscar viver conforme a tua vontade e não a nossa, Pai. Que possamos entregar nossas preocupações, as nossas aflições diante dos teus pés e cremos, Pai, sempre que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. És fiel em todo o tempo. Tua bondade, Pai, permanece para sempre. Que nós possamos ser luz aqui nessa terra, na vida daqueles que ainda vivem em trevas. Que a graça do Senhor possa estar sobre cada um de nós. Peço que o Senhor possa estar usando a vida do pastor Fernando essa noite, Paizinho eterno, para trazer a tua palavra, que seja conforme a tua vontade. Abra os nossos corações e mente para podermos entender e compreender a tua palavra. Peço que o Senhor também possa estar com as crianças, com nós professores que vamos estar levando a tua palavra, que o Senhor possa estar ministrando e dando-nos todo o entendimento, Paizinho, que precisamos. É isso que eu te peço e te agradeço em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. A igreja pode se sentar. Amém. Irmãos, enquanto as crianças estão saindo para suas classes, nós vamos orar, nós vamos juntos participar desse momento de oração. Como é bom ouvir a palavra de Deus, como é bom nós nos lembrarmos daquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Meu irmão, o nosso desafio é que cada um de nós possa analisar o seu coração, olhar para a maneira que você tem vivido a sua vida. Nós possamos encontrar em nós pessoas que estão se movendo de nível, estão progredindo, cada dia mais parecidos com aquilo que Deus deseja que nós sejamos. Um progresso na vida cristã. Você tem parado para se analisar? Você tem parado, entendido em qual nível você está? Ou você está parado no meio do caminho? A nossa oração, ela tem se focado nisso, de que nós, juntos, possamos olhar para as nossas vidas e nós possamos crescer, caminhar juntos para sermos completos. Nós saiamos da imaturidade e pouco a pouco a vida cristã é uma vida de exercício. A vida cristã não é algo em que você nasceu de novo e agora você espera a volta de Cristo. Pelo contrário, quando nós nascemos de novo, nós acabamos de começar a nossa vida cristã. É apenas o início. A palavra de Deus deixa isso tão claro para a gente. E a nossa oração tem sido essa. Que nós tenhamos irmãos caminhando conosco que sejam cada dia mais maduros. Cada dia mais experimentados no amor de Deus. Cada dia mais experimentados em viver essa vida prática, como Deus nos propõe em Cristo. Então eu queria convidar você a orar junto com a gente. Que esse seja o desejo do seu coração também. Como será que você tem vivido a sua vida? Deus não nos chama a viver uma vida em abundância para que você esteja preparado para lidar com os seus problemas do dia a dia. Para que você esteja preparado para lidar com os problemas da sua família. Para que você esteja preparado para lidar com as enfermidades, com as preocupações do seu trabalho. Não, meus irmãos, Deus nos chama
para sermos discípulos de Cristo. E como os discípulos de Cristo, que nós continuemos a obra que Ele estava fazendo nessa terra. Que nós possamos expandir o reino de Deus nessa terra. Meus irmãos, pensem nisso, reflitam nisso, e que essa seja a nossa oração. Queria convidar o irmão Mateus, nós vamos orar nesse sentido. Que nós vivamos a prática da palavra de Deus. Em nome de Jesus, que seja assim na vida de todos nós. Deus, louvado seja o teu nome, Pai. Obrigado. O Senhor já nos diz na tua palavra que o Senhor nos deu já todas as bênçãos, todo o poder. Nós só precisamos acessá-lo. Senhor, então nos faça consciência disso, Pai, que possamos enxergar, entender essa novidade de vida, Pai. Entender que, tendo o teu Filho conosco, guardando os teus mandamentos, somos capazes, pelo teu Espírito, Senhor, de despir da velha natureza, revestir dessa nova natureza e renovar o nosso entendimento, para que a gente possa prestar um culto racional todos os dias, Pai. O Senhor nos dê um espírito de ousadia essa semana, para que a cada dia nós possamos confrontarmos nós mesmos, a fim de que, olhando para a Tua palavra, Senhor, nós possamos reconhecer nossas falhas, nossos erros, e ao mesmo tempo entender como aplicar a Tua palavra, Pai. É um exercício diário, mas o Senhor prometeu que naquele que o Senhor começou a boa obra, o Senhor vai continuar, o Senhor vai terminar. Então que o Senhor faça isso conosco, Pai, que nós tenhamos essa consciência, que possamos ler a Tua palavra diariamente e aplicá-la no nosso dia a dia, renovando e revestindo dessa nova natureza e renovando a nossa mente diariamente, Pai. Levanta homens, toca o seu coração, toca o coração dos nossos irmãos, os nossos corações, Pai, para que possamos realizar a Tua obra, Senhor, glorificando o nome do Teu Filho Jesus, e assim ao Senhor, Pai. Assim oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor? Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Que bom. Essa semana a Luciane ficou, aliás, já está 2 semanas aí com a saúde ruim. Essa semana teve que voltar ao médico. E na sexta-feira quem ficou ruim fui eu. Aí no sábado fui eu que passei no médico. Por isso que eu estou a voz um pouquinho rouca aqui. Mas graças a Deus já está bem medicado e a gente está se recuperando aí. Vamos continuar a nossa meditação e reflexão na nossa carta aos Efésios. E hoje nós vamos trabalhar aqui Efésios capítulo 4, a partir do verso 7 até o versículo 16. Hoje nós vamos falar sobre a unidade que leva ao crescimento da igreja. Vamos aprender um pouquinho sobre o que leva realmente a igreja de Cristo a crescer e que crescimento é esse que o Senhor desenvolve no meio do seu povo. Efésios 4, a partir do verso 7, diz assim: E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo,
para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Muito bem, irmãos. A partir deste verso que nós acabamos de ler aqui, no capítulo 4, verso 7, Paulo vai começar a falar sobre o crescimento da igreja como um corpo unificado em Cristo. Ele vai mostrar a importância que o papel de cada um que faz parte deste corpo nesse processo e também a designação de líderes capacitados para promover esse crescimento e a unidade deste corpo. A linguagem e os conceitos utilizados aqui são os mesmos que são utilizados, por exemplo, lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 a 8, no qual Paulo também trabalha sobre a questão dos dons, e também em 1 Coríntios capítulo 12, onde Paulo também fala da igreja como um corpo, e também trabalha sobre a questão dos dons, onde ele fala sobre essa dinâmica do corpo de Cristo e como realmente esse corpo ele funciona. Então nós vimos que, após falar sobre as virtudes necessárias dos membros da igreja de Cristo para conservar, por meio da paz que une a igreja, a união que já foi dada pelo Espírito, agora então ele vai começar a falar sobre as funções da igreja, como a igreja funciona, como realmente Deus trabalha na vida do seu povo, sobre realmente como podemos usar melhor as capacidades, os talentos, os dons que são dados pelo Espírito a favor, então, da igreja do Senhor. E com isso, então, ele vai mostrar aqui que a unidade da igreja, irmãos, elas não são peças uniformes, ou seja, elas não são iguais. Como nós tratamos, inclusive, isso um pouquinho na semana passada. Então, essa unidade não são peças uniformes de um mecanismo, mas cada um possui ali a sua individualidade. Individualidade que é reconhecida por Deus e é utilizada, então, para promover o crescimento da igreja. Conforme eu citei aqui, 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 4, diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Então vejam que apesar dessa diversidade dentro da igreja, há só um Senhor, um só Espírito e uma só fé, como Paulo já fala aqui na carta de Efésios. Essa doutrina da unidade do corpo de Cristo, que é a igreja, ela revela para nós essa verdade universal, essa verdade fundamental, que é justamente a diversidade entre os membros da igreja. A diversidade que existe no corpo de Cristo. Cada um desempenha um papel distinto. E não existem dois membros exercendo exatamente a mesma função. Embora, é claro, nós possamos ter talvez duas ou até mais pessoas realizando o mesmo serviço, contudo, eles não são feitos iguais. Porque Deus vai usar a personalidade e a característica que cada um tem. Então, mesmo que você tenha na igreja pessoas que fazem o mesmo serviço, você vai perceber que cada um faz de um jeito diferente. Cada um faz de uma forma, mas de uma forma que a igreja seja edificada e o Senhor seja glorificado.
Nós vemos aqui que as responsabilidades, elas são distribuídas conforme os dons que Cristo concede, de acordo com a sua sabedoria. Então, quando cada membro cumprir o trabalho que lhe for atribuído, então o corpo de Cristo vai crescer espiritualmente. Quando cada um de nós entendermos qual é o nosso papel, qual é a nossa função, qual é o dom que Deus me deu, então o corpo vai crescer espiritualmente, porque é esse crescimento que Deus quer da sua igreja. É esse crescimento que Deus espera do seu povo. É o crescimento espiritual. O Rafael falou um pouquinho aqui sobre essa questão de buscarmos esse crescimento em Cristo. Porque é isso que Deus quer. Durante um certo tempo, houve, e ainda há, muitos livros, pregações que foram feitas, enfatizando muito o crescimento da igreja. Mas o crescimento numérico, para que as igrejas tenham seus bancos lotados. O problema é que você pode trabalhar o crescimento numérico e facilmente você consegue lotar os bancos da igreja, porque existem metodologias para isso. Mas se você quiser realmente levar uma igreja a crescer espiritualmente, não é a questão de quantas pessoas estão sentadas nesse banco, mas sim quanto dessas pessoas realmente entendem o seu compromisso com Deus. O quanto dessas pessoas realmente elas estão crescendo em sua vida espiritual. O quanto realmente elas estão se desenvolvendo, elas estão entendendo qual é o seu papel, entendendo qual é a sua função dentro do corpo. Porque quando isso acontece, irmãos, o crescimento numérico, ele vai naturalmente, porque é Deus quem vai acrescentando. É Deus quem vai fazendo a obra acontecer. Então, nós vemos que nos versos anteriores ali, do verso 4 até o versículo 6, o qual nós trabalhamos anteriormente, Paulo salientou ali a unidade falando de um só corpo, de um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Só que agora, a partir do versículo 7, ele diz que a graça foi concedida a cada um. Então, com isso, ele quer dizer que não fomos fundidos numa substância sólida e não diferenciada. Ou seja, nós não perdemos a nossa individualidade. Nós não perdemos a nossa personalidade ao sermos inseridos no corpo de Cristo. Porque nós somos singulares, irmãos. Nós somos únicos como pessoas. Porém, em Cristo nós somos um. Embora nós tenhamos a nossa individualidade, mas em Cristo nós somos um. Somos todos um como membros distintos no corpo de Cristo. Então, nessa expressão que ele fala aqui, a cada um de nós, está incluso essa diversidade. Está incluso essas diferenças. Está incluso as variedades. E essa, então, é a glória especial de Deus fazer as coisas. Essa é a maneira como Deus ele trabalha. Essa é a maneira como Deus ele age. Por isso que eu falei na semana passada que eu gosto de observar muito a natureza, a criação de Deus, porque na natureza você vê essa diversidade. Mas ao mesmo tempo você vê uma harmonia. Você vê como as coisas se encaixam perfeitamente, apesar de serem totalmente diferentes. Essa é a glória de Deus, irmãos. A unidade na diversidade. A diversidade, ela não destrói a unidade não elimina a diversidade. Então este é o milagre da redenção e da graça de Deus, que é justamente unir diferentes pessoas com um propósito e um só objetivo, que é a glória de Deus.
A primeira coisa que nós podemos ver aqui no texto que nós estamos meditando nesta noite é essa graça de Deus manifestada em Cristo para a igreja. Do verso 7 até o versículo 10, ele fala sobre isso. A graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo, por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Então vejam vocês que o apóstolo Paulo move-se do que nós temos em comum para aquilo que nos difere uns dos outros. Então Paulo ele vai citar aqui o versículo 18 do Salmo 68, quando ele fala que quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Isso está lá no Salmo 68, verso 18. Só que o Salmo 68, ele fala de um rei conquistador que sobe ao monte Sião, que é Jerusalém, e ele exige presente dos povos que são derrotados. Então ali é uma perspectiva diferente. É um rei voltando vitorioso da guerra e exigindo os despojos da guerra. Agora, aqui, Paulo destaca a diferença de que, enquanto no Salmo o rei ele exigia esses dons, ou seja, esses presentes, Cristo ele dá os dons. Cristo ele dá os presentes. Ele como um rei, ele já conquistou e agora ele dá os presentes para o seu próprio povo. Ele concede ao seu povo os dons que são necessários. Então Jesus ele cumpriu a profecia do Salmo 68 quando ele se encarnou. Por isso que Paulo vai dizer assim, olha, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Alguns entendem inferiores da terra como se ele tivesse descido até o inferno. Mas particularmente, olhando e pesquisando, a ideia aqui fala da encarnação. Ele desceu do céu à terra. Ele veio às regiões inferiores. E depois ele subiu, ou seja, ele ressuscitou, ele assumiu a sua posição de autoridade. Por isso que ele diz, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus. E agora ele, como rei, ele tem autoridade. E nessa autoridade ele dá presentes para a sua igreja, para o seu povo. Ele torna-se a fonte de todas as bênçãos. Por isso que Paulo diz aqui, para encher todas as coisas. Porque o próprio Cristo é a fonte de todas as dádivas de Deus para nós. Lembre-se como Paulo iniciou essa carta. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. E são essas bênçãos que ele veio trazer para o seu povo. E para ajudar, então, cada filho de Deus a encontrar e cumprir a sua função no corpo, Jesus ele deu alguns presentes de ministério ou serviço especial para a igreja através do Espírito Santo. Novamente, você volta ali para 1 Coríntios, capítulo 12, agora no versículo 11, diz, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. E lá no verso 18 diz assim, mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Ou seja,
quem é que dá os dons, quem é que ordena o funcionamento do corpo? É o próprio Deus através do Espírito. É o Senhor quem dá essas bênçãos, o Senhor quem capacita. Então nós vemos que os dons relacionados, eles são vistos aqui como ministérios para preparar o povo de Deus para o serviço cristão. Ou seja, a fim de construir o corpo de Cristo. Esses dons que Paulo vai citar aqui na carta de Efésios, eles são dados à igreja para a construção desse corpo, para a formação desse corpo. Nós podemos dizer, irmãos, que há uma diferença aqui entre o que eu vou chamar de dons ministeriais, que são citados aqui no versículo 11, quando ele diz aqui, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então esses são chamados dons ministeriais ou dons de liderança. Mas há também os chamados dons operacionais. O que são dons operacionais? São os diversos dons que são citados ali em Romanos capítulo 12, do verso 6 ao 8, e também em 1 Coríntios capítulo 12, do verso 8 até o 10. Só para os irmãos terem uma ideia, eu até coloquei aqui a relação, dons ministeriais, que são citados ali em Efésios, dados para edificação dos santos, ou seja, para preparar e equipar os membros da igreja para o trabalho do ministério e a construção do corpo de Cristo. Dons operacionais. Eu relacionei apenas alguns desses dons. Eu até tinha colocado ali algumas reticências, mas eu tirei. Mas existem outros dons além desses. São operacionais porque se manifestam em ações e atividades através dos crentes, visando o bem comum e a edificação do corpo de Cristo. Mas algo importante que eu destaquei ali, tanto os dons ministeriais quanto os operacionais são essenciais para a vida da igreja. Ou seja, dons ministeriais, líderes capacitados por Deus, que exercem essa função para capacitar os membros nos dons que Deus deu no dom que Deus deu a cada um deles para o exercício do ministério. Dons operacionais é o dom que Deus lhe deu. Exortação, encorajamento, dom de cura, profecia no sentido de realmente trazer uma palavra para a vida de alguém. Tudo isso, irmãos, refletem a diversidade de funções e capacidades que o Espírito Santo distribui entre os crentes, para que juntos, então, possam cumprir a missão de Deus no mundo. Isso é o que Deus faz. E a utilização adequada desses dons é fundamental para promover, então, a unidade e o crescimento espiritual da igreja. Lembre-se, quando fala de crescimento aqui, ele está falando de crescimento espiritual. E o ponto prático desses versos de 7 a 10 é que, apesar dos diversos dons que Jesus concede à igreja, sempre é destacado, ele é o mesmo Senhor, presente de forma pessoal em cada um que faz parte dessa igreja por meio do Espírito Santo. Ele habita em todos os membros do seu corpo. E é essa compreensão que é fundamental para promover a unidade, para que nós possamos viver de acordo com o chamado que nós recebemos, no qual Paulo trabalhou muito bem no capítulo 1 até o capítulo 3 dessa carta de Efésios, falando justamente sobre esse chamado que tem a ver com a nossa identidade em Cristo Jesus. Nós vemos que é Cristo em nós e através de nós que conduz a igreja à unidade e ao crescimento. Não somos nós que promovemos isso, irmão. Eu não tenho força para promover essa unidade nem o crescimento da igreja. A liderança aqui não tem força para promover a unidade e o crescimento da igreja. Muito pelo contrário, eu diria que até se dependesse de nós, a gente causaria muito mais divisão do que unidade.
por causa das nossas diferenças. Mas com Cristo em nossa vida, com o Espírito habitando, Ele nos dá um único propósito. E aí nós trabalhamos olhando para esse propósito, olhando para esse objetivo. Por isso não é o que o pastor ou a liderança determina, mas é o que Deus realmente quer para a sua igreja. E como liderança nós temos que buscar isso. O que Deus realmente quer para a sua igreja, para o seu povo. Durante a sua vida terrena, Jesus ele ficou limitado pelo seu corpo físico, podendo ali apenas estar em um lugar de cada vez. No entanto, depois da sua ascensão e ao retornar à glória, ele não está mais preso a essas limitações. Então ele se tornou presente em todo o mundo através do Espírito Santo, que agora habita a vida de todo aquele que crê. Ou seja, Cristo está em nós, em cada um de nós. Então, para Paulo, a ascensão não significou que Cristo deixou o mundo, mas que Ele está presente em toda parte por meio daqueles que fazem parte da sua igreja. E a cada um é dado a medida da graça e da fé para operar o seu presente de acordo com o plano de Deus. Lembre-se, é o Espírito que dá o dom conforme lhe apraz. É Deus quem distribui os presentes, conforme a capacidade de cada um. Então, com a exaltação de Cristo após a sua ascensão, veio a promessa do Espírito. E com a vinda do Espírito veio também os seus dons para a igreja do Senhor. Somos capacitados por Deus para viver essa unidade por causa da graça de Deus manifestada através de Cristo. Por isso que ele diz que a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. E aí nós vemos uma segunda coisa nesse texto, que é a unidade manifestada na diversidade dos dons. A partir do versículo 11, eu coloquei ali 8 a 14, mas na verdade é do 11 até o versículo 14, ele diz: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então veja que nesses versos são mencionados 5 ordens no ministério. Alguns vão dizer que são 4, porque no final eles dizem que pastor e mestre é praticamente um dom só. Mas particularmente eu diria que pode haver a junção, mas aqui eu creio que há tanto pastores quanto os mestres. Então 5 ordens no ministério em que se explicam alguns dos dons que foram concedidos por Jesus. Irmãos, o objetivo dos dons que Cristo concede à sua igreja não é que apenas alguns sejam servos exclusivos, mas sim que por meio desses, todos os membros da igreja sejam motivados a servir ao Senhor. Então, quando eu falo de dons ministeriais, que são dons de liderança, ou seja, pessoas capacitadas por Deus que vão capacitar outras pessoas no exercício dos seus dons, e os dons operacionais, que são os dons concedidos para o povo de Deus, para o exercício desse ministério, não é porque uns são exclusivos e outros não. É porque estes foram chamados justamente para capacitar, para motivar toda a igreja a servir ao Senhor.
toda a igreja a contribuir com a construção desse corpo, com o crescimento do reino de Deus. Então esta passagem tem particular interesse, porque ela oferece para nós um quadro sobre a organização e a administração para o desenvolvimento e crescimento espiritual da igreja. Como nós queremos que a nossa igreja cresça? Nós temos aqui uma forma detalhada de como nós podemos fazer isso. Então esta seleção de líderes destaca particularmente aqueles que são enviados, são os apóstolos. Apóstolo significa enviado. É claro que o termo não pode ser utilizado da mesma maneira que foi utilizado com os apóstolos chamados por Jesus, porque aqueles foram únicos como apóstolos. Mas no sentido de alguém ser enviado, aí sim, você pode até utilizar o termo apóstolo, mas nesse sentido eu diria que hoje seria muito mais o que a gente chama de um missionário. Ele foi um enviado. Ele é um apóstolo no sentido de que ele foi enviado por Deus. Não no sentido primário da palavra dos apóstolos que foram escolhidos por Jesus. Porque aqueles foram únicos. Depois dele não existiram mais nenhum outro. Ninguém pode se intitular apóstolo de Cristo se não tivesse ali antes o contato direto com Jesus ou uma experiência realmente de caminhada com Cristo, que eram os requisitos necessários para ser um apóstolo. Mas nós vemos aqui líderes que são enviados, os que revelam da palavra, os que compartilham do evangelho e os que cuidam é alimentar e ensinar o rebanho. Então, como eu disse, esses 5 dons mencionados, que são conhecidos como dons ministeriais ou dons de liderança, eles formam, então, a base da edificação e crescimento da igreja, que por meio dos dons operacionais fazem o corpo funcionar de forma saudável. Esses dons, irmãos, são dados à igreja e têm um objetivo: aperfeiçoar os santos. É isso que a palavra diz, ou seja, isso envolve aprimorar as deficiências na fé dos cristãos. Aperfeiçoar os santos. É ajudá-los nas suas fraquezas, é ajudá-los nas suas debilidades, é ajudá-los nas suas dificuldades, é ajudá-los no seu crescimento. Esse é o papel da liderança. Visando o quê? Capacitar os santos. Capacitar para desempenharem suas funções dentro da igreja. Ou seja, em essência, nós vemos aqui que trata-se de organizar aquilo que está em desordem. É colocar em ordem a casa de Deus, para que ela funcione corretamente, para que a igreja cresça. A finalidade é treinar as pessoas para fazerem a obra até chegarem à maturidade em Cristo. Até que todos sejamos maduros. Não é isso que ele coloca aqui? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, é conduzir cada membro da igreja a se tornar cada vez mais parecido com Jesus. Isso é interessante porque é um processo contínuo. Não é um processo automático. Você não se converte automaticamente, você já está pronto. Lembre-se, quando você recebe Jesus no seu coração, a palavra diz que você nasceu de novo. Ou seja, você agora é uma criança. E como uma criança, você precisa ser cuidado. Como uma criança, você precisa ser ensinado. Como uma criança, você precisa ser direcionado. E isso para todos nós, irmãos. O grande problema que muitas vezes a gente encontra, não só para a nossa vida em particular, mas quando a gente lida com as pessoas, levando elas nesse processo de crescimento, é elas acharem que já estão prontas para a caminhada da fé.
Não estão, vocês acabaram de nascer. Vocês estão crescendo, vocês estão amadurecendo. Estão sendo conduzidos para um processo onde você vai se tornar igual a Jesus. Por isso que dentro da igreja a gente tem diferentes níveis de maturidade. Você vai ter pessoas que já estão avançadas, outras que ainda estão começando a dar os seus primeiros passos. Outras que ainda estão ali naquela fase, vamos dizer assim, fazendo uma comparação, como adolescentes rebeldes, não querendo aceitar muitas vezes aquilo que está sendo trazido para a vida deles. Mas esse processo, irmãos, ele é contínuo. E ele é contínuo, como eu disse, não apenas na nossa individualidade, mas também no corpo de Cristo. Os dons são dados para servir a igreja e não para ser usado de modo egoísta. Então, por exemplo, tem muita gente que quer um dom diante de Deus. Eu estou procurando que Deus me dê um dom disso ou daquilo. Geralmente as pessoas querem os dons que eu costumo chamar de dons sobrenaturais. São aquelas manifestações de poder mesmo, de cura, de libertação. Mas aí eu pergunto, para que você quer esse dom? Com qual propósito? Apenas para ser bem visto? Apenas para mostrar que você tem o poder de fazer determinadas coisas? Então esse dom não é para você. Porque o dom não é dado para seus motivos egoístas. O dom não é dado para o seu engrandecimento. O dom é dado para que a igreja seja edificada. O dom é dado para que a igreja cresça. O objetivo é fazer com que o corpo de Cristo continue edificando-se, crescendo espiritualmente em Cristo e no serviço ao próximo. Esse é o objetivo que Deus tem dado os dons para a igreja. É para que haja crescimento e para que possamos servir uns aos outros. Pedro, quando ele escreve a sua carta, ele diz: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se nós destrincharmos este versículo aqui, ele já dá uma mensagem. Ele começa ali dizendo: servi uns aos outros. Então a tarefa se resume em você estar servindo ao próximo. E aí ele vai dizer, cada um conforme o dom que recebeu. Entenda o seguinte, no momento em que você se converte, você já tem da parte de Deus uma capacitação do Espírito Santo para edificar a igreja do Senhor. Talvez você ainda precise estudar mais, compreender mais, até você ver aonde é que você vai se encaixar. Comigo foi assim. Eu jamais imaginaria que um dia eu estaria pastoreando uma igreja. Muito menos pregando aqui na frente. Então, no começo da minha conversão, eu me envolvi em diversas áreas da igreja. Já trabalhei na recepção, já trabalhei em mesa de som, já cantei de back vocal aqui no louvor, já dei aula em escola dominical para adolescente, para jovem, para adulto. Eu fui me envolvendo em diversas áreas. A única área que eu não cheguei a me envolver foi a área infantil. Mas em todas as outras áreas eu fui me envolvendo. Mas conforme eu fui estudando, conforme eu fui aprendendo, Deus foi ali direcionando, Deus foi afunilando, Deus foi mostrando e dizendo assim, olha, este é o chamado que eu tenho para você, eu te dei esses dons, essa capacitação, para que você exerça isso na igreja do Senhor. E cada um de nós tem esse dom, irmãos, conforme diz ali, conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros. O que é um dispenseiro? É um mordomo. É aquele que cuida das coisas do Senhor. Você tem sido um bom dispenseiro da parte de Deus? Você tem cuidado bem dos dons que Deus lhe tem dado? Lembra da parábola dos talentos?
A cada um foi dado uma determinada quantia, de acordo com a capacidade que a pessoa tinha. 2 foram lá e desenvolveram aquilo que lhes havia sido dado. O outro foi lá e enterrou. Muitas vezes a gente tem pessoas na igreja que estão enterrando os seus dons, seus talentos e habilidades, quando poderiam estar servindo ao Senhor. E aí entra o papel anterior que eu falei da liderança, em identificar essas pessoas e ajudá-las nisso, ajudá-las a crescer e a contribuir com o crescimento. A finalidade é que os membros da igreja cheguem a uma unidade perfeita em Cristo. Então vejam que o propósito da igreja é nada menos do que o de produzir homens e mulheres que sejam um reflexo de Jesus Cristo. Paulo, de forma muito profunda, ele fala dessa unidade estrutural, quando ele fala dos ministérios, mas ele também fala dessa unidade orgânica da igreja, quando ele fala da maturidade. Paulo é muito sábio no uso das suas palavras. O Espírito Santo realmente inspirou ele a escrever de forma ali muito bem direcionada. Lembra que anteriormente ele havia usado duas linguagens, uma falando sobre a questão biológica e outra falando sobre a questão ali arquitetônica, estrutural. É a mesma coisa aqui. Há essa estrutura quando ele fala do ministério e há também esse organismo quando ele fala da maturidade, algo que precisa crescer. E os filhos de Deus estão crescendo enquanto estão neste mundo. E o crescimento do cristão deve buscar a glória de Cristo. Então, como igreja, nós já experimentamos a unidade através da fé em Cristo. Agora, ela só vai se completar com o retorno de Jesus, quando a igreja atingirá a sua plena maturidade, representada pela estatura da plenitude de Cristo. Então, agora uma palavra para líderes: nós temos a tarefa de guiar e preparar a igreja. E a meta é crescer espiritualmente. Nós precisamos crescer espiritualmente. Cristo é a nossa vida, Ele é o nosso exemplo. A igreja deve conduzir os seus membros a buscar a perfeição, ou seja, a excelência da vida em Cristo. Hoje pela manhã a gente até falou um pouquinho sobre essa questão do que é a perfeição que Deus exige de nós. Porque se nós olharmos para a nossa vida, nós não somos perfeitos. Temos falhas, temos erros. Mas a perfeição é algo completo. E isso é uma busca constante. É por isso que a palavra diz que é maturidade. É algo que se desenvolve à medida que você está buscando, você está crescendo, você está desenvolvendo. Veja qualquer área da sua vida no qual você cresceu, no qual você progrediu. Foi do dia para a noite? Não, foi um progresso. Você foi desenvolvendo, você foi crescendo. Você foi criando ali habilidades necessárias para determinadas tarefas na sua vida. Da mesma forma é na igreja de Cristo, quando nós crescemos espiritualmente. Quando Paulo escreve a sua carta aos Colossenses, em Colossenses 1, 28, ele diz: o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Perfeito é maduro, é completo. Só que isso é algo que é uma constante na nossa vida. Por quê? Porque essa completude ela só vai vir com a nossa glorificação. Mas até lá a gente continua buscando. Até lá a gente continua se esforçando, crescendo cada dia mais. Nós precisamos disso, irmãos. Nós precisamos olhar para a nossa vida e perceber o quanto eu progredi, o quanto eu cresci. Porque se você olha para a sua vida e você percebe que não cresceu, alguma coisa está errada.
Se nada mudou, então alguma coisa está errada. Porque um verdadeiro crente em Cristo Jesus, ele cresce. Ele precisa crescer. O resultado de crentes maduros, como diz aqui o texto, é que eles não serão levados por qualquer tipo de ensino ou pela última moda. Hoje, infelizmente, a gente tem aí as mídias sociais. E existem várias pessoas se passando por teólogos, se passando por pastores, se passando por líderes, conhecedores da palavra de Deus. Mas cada um com a sua interpretação, cada um com a sua forma de entender o texto, de compreender o que está sendo dito. E muitos, infelizmente, têm se deixado levar por essas pessoas. Mas por quê? Porque não conhecem da palavra. Porque quando você conhece da palavra, você bate o olho ali, você começa a ouvir determinada pregação, você começa a ouvir determinada mensagem, você diz, isso aqui não é de Deus. Isso aqui não tem nada a ver com a Bíblia. O crescimento promove a maturidade. E crentes maduros não são levados por qualquer tipo de ensino ou pela última moda. Então, irmãos, quando os dons são utilizados de acordo com a vontade de Deus, e as pessoas se dedicam ao serviço do Senhor, esses riscos são afastados. A imaturidade e a instabilidade. Quando você lê a carta de Hebreus, capítulo 5, a partir do versículo 11, diz assim: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então veja que o crescimento espiritual na vida do cristão, ele leva você para longe da imaturidade e da instabilidade. Você não é mais levado, como diz o texto aqui, por qualquer vento de doutrina, por qualquer ensino. Agora lembre-se, irmãos, não é o seu tempo de conversão que determina a sua maturidade cristã. Não é o seu tempo. Você pode ter 10, 20, 30, 40, 50 anos de igreja, ainda assim ser um imaturo na fé. Porque não é o tempo de conversão. Não é o seu tempo de igreja que vai determinar o seu nível de maturidade. O que vai determinar o seu nível de maturidade é o quanto você está buscando se aprofundar no seu relacionamento com Deus e no conhecimento da sua palavra. É isso que vai determinar a sua maturidade. Como anda o seu relacionamento com Deus? Qual a profundidade do seu relacionamento com Deus? Como anda o seu conhecimento da palavra? Qual a profundidade do seu conhecimento da palavra? O quanto você realmente consegue entender da palavra? Às vezes as coisas mais básicas que tem aqui. Irmãos, isso é uma coisa muito séria, porque isso tem a ver com a sua segurança em relação ao conhecimento de Cristo na sua vida. Porque se você vem
e absorve somente aquilo que está sendo passado aqui no domingo, ou somente aquilo que você muitas vezes tem ouvido aí pelas mídias sociais, você se torna um crente raso, superficial. Você precisa buscar o conhecimento da palavra de Deus. Uma coisa que eu sempre falo, já falei, tenho falado aqui, não dá para ficar só com o marmitex de domingo. Você vem aqui no domingo, você pega uma comida pronta. O pastor já ficou toda semana na cozinha de Deus preparando ali o alimento, pegando os ingredientes, olhando os melhores temperos. E aí você chega aqui e você recebe a marmitex de Deus. Isso é muito bom. E nós precisamos disso. Mas eu sempre falo, marmitex também azeda. Então a comida que você recebe aqui, ela pode não durar toda a semana. Porque muitas vezes do que eu falo aqui, amanhã, ou talvez até no meio da semana, você já tenha esquecido boa parte do que eu já disse. Por isso que você precisa estar se alimentando da palavra todos os dias, para não ser enganado e para que você cresça à medida da estatura de Cristo. E em terceiro lugar, irmãos, a unidade conduz ao crescimento do corpo. Verso 15 e 16 diz: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O texto mostra, irmãos, que Cristo é o cabeça que coordena todo o processo de crescimento da igreja. O crescimento da igreja está profundamente ligado à nossa união com e em Cristo. Por isso é importante entender que cada membro, e não apenas os líderes, tem uma contribuição valiosa para a construção e fortalecimento da igreja. Quando nós trabalhamos juntos, nós cultivamos essa unidade. Nós cultivamos essa coesão que nos ajuda a avançar ainda mais como igreja. E veja que Jesus, ele não é apenas a nossa meta de crescimento, mas ele é a própria fonte do nosso crescimento. O alvo não é apenas ser como Jesus, mas a fonte desse crescimento que está em nós é o próprio Cristo. O crescimento da igreja não é resultado de métodos inteligentes, mas sim de todos os membros do corpo utilizando plenamente o seu dom espiritual em estreito contato uns com os outros. Uma igreja, irmãos, espiritualmente preparada é aquela que, por meio do amor e da maturidade, proclama o Evangelho, compartilha seus conhecimentos e dons, promove a construção e o crescimento do corpo de Cristo. Aí, novamente, a gente volta para 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 27. Paulo diz: ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas e em terceiro lugar mestres. Veja que interessante, dons ministeriais. Em primeiro, apóstolos, profetas e mestres. Depois, operadores de milagres. Depois, dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Dons operacionais que vão auxiliar nesse crescimento da igreja. Então é isso que nós buscamos, irmãos. Uma igreja que realmente, através do amor e da maturidade, proclama o Evangelho, compartilha o conhecimento e dom e promove a construção e o crescimento do corpo de Cristo. Essas verdades indicam que cada um de nós deve se aproximar de Jesus, exercendo o seu dom com fidelidade na igreja do Senhor.
E essa dedicação e esse serviço possibilitam, então, que o poder de Deus atue, promovendo esse crescimento em amor de toda a igreja. E nós somos chamados a viver a unidade na igreja de Cristo. Devemos crescer, como diz a palavra, não apenas no nosso individual, mas crescermos juntos como igreja, de modo que o corpo de Cristo se torne então mais maduro e alcance a plenitude de Deus e a medida da estatura completa em Jesus. Não devemos, irmãos, ser como crianças, mas devemos crescer em todos os aspectos. Nossa mente, coração e nossa vontade. Tudo tem que estar sendo direcionado pelo Senhor. E Jesus é a cabeça do corpo. Nós somos os membros. O apóstolo João, quando ele escreve o seu evangelho, lá no capítulo 15, ele vai dizer: se permanecerdes em mim, e a minha palavra deve permanecer em vós. Jesus diz: eu sou a videira, e vós sois os ramos. Sem mim, nada podeis fazer. Temos que estar, irmãos, ligados em Jesus, a todo tempo e a todo instante. Porque é através dele que a igreja cresce. E cada um de nós deve seguir a sua vontade. Estando todos interligados, sustentados por Cristo, que é o que nos fornece aquilo que nós precisamos. Então, embora sejamos diferentes, cada um aqui tem uma habilidade única que deve ser valorizada. Por menor que ela pareça aos nossos olhos, mas ela é tão importante quanto aquela que se destaca. E dessa forma, então, com cada um contribuindo com o seu dom, cada parte vai funcionar bem. E o corpo, então, ele cresce e se desenvolve por meio do amor, que, como diz a palavra, é o vínculo da perfeição, porque é o próprio Deus agindo por meio de Cristo e na força do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Amados, a unidade da igreja no corpo de Cristo, ela é composta por membros diversos que exercem funções distintas, mas cada um que exerce a sua função promove o crescimento espiritual da igreja. E sendo Cristo esse cabeça que concedeu dons a cada um de nós, ele permite então que todos contribuam para que a igreja seja fortalecida e a missão que ele nos deu seja cumprida. E essa maturidade que nós devemos buscar, ela se manifesta nos nossos relacionamentos. É assim que nós crescemos. Nos nossos relacionamentos, a gente passa a entender a necessidade, a gente passa a entender a dificuldade que o irmão tem. Através do serviço que nós temos uns com os outros, nós iremos refletir o amor e a perfeição de Deus. Dessa forma, então, a igreja é chamada a crescer em unidade, diversidade e amor, alcançando a plenitude em Cristo Jesus. E eu quero finalizar aqui com algumas aplicações para a nossa vida. Olhando, então, para esse texto e esse contexto dessa unidade que promove esse crescimento no corpo de Cristo, procure viver na comunhão do corpo de Cristo, descobrindo e exercendo o dom ou os dons que recebeu. Utilize-os no serviço ao próximo e valorize a unidade que nós temos em Cristo através do Espírito Santo. Irmãos, essa é a base para uma igreja saudável que cumpre a missão que Deus nos confiou. É nessa comunhão que nós temos uns com os outros, aonde nós buscamos descobrir qual é o meu dom, aonde eu me encaixo, o que eu posso fazer para contribuir para esse crescimento. Segundo, ajude a estabelecer uma estrutura organizacional saudável que não só promove a edificação da igreja, mas também possibilite o crescimento profundo em sua jornada de fé,
buscando a maturidade na fé que será consumada no retorno de Cristo. E nós estamos procurando trabalhar para isso. Uma estrutura que realmente cada um aqui possa crescer na sua vida espiritual com Deus. E procure viver essas verdades no seu dia a dia. Não apenas crescendo individualmente, mas também contribuindo para que o corpo de Cristo seja mais saudável e maduro, que glorifica a Deus em cada passo do caminho. E lembre-se, irmãos, a igreja é um reflexo de Cristo. E quando nós nos unimos a Ele em amor e serviço, nós somos impulsionados a avançar na nossa missão de evangelização e edificação, mas sempre na dependência do Senhor. Porque a obra é dele, é Ele quem faz. Nós somos apenas instrumentos nas mãos de Deus, capacitados pelo Espírito Santo para promover o crescimento da igreja do Senhor. E que o Senhor nos ajude nisso. Amém? Vamos orar? Pai amado, nós te bendizemos, Senhor, e louvamos o teu nome pela sua bendita palavra. Palavra, ó Deus, que vem de encontro ao nosso coração. Somos gratos, ó Deus, ao Senhor, pela manifestação do teu Espírito Santo, ó Pai, em nosso meio, agindo, ó Pai, em nossas vidas. Obrigado, Deus, por este momento que nós temos aqui. Estarmos reunidos, cultuando ao Senhor. Dedicando, ó Deus, um tempo para que juntos como igreja nós possamos estar aqui aprendendo, crescendo, mas, ó Deus, buscando aplicar esses ensinamentos em nossa vida, no nosso dia a dia, nos nossos afazeres, no nosso lar, no nosso trabalho, em cada relacionamento que nós temos. Senhor, nos ajude, nos capacite, assim como o Senhor já nos tem, ó Deus, capacitado. Que nós possamos cada dia mais estar nos esforçando, ó Deus, para buscar essa unidade. Unidade que nós já temos através do teu Espírito Santo. Ó Pai, que a tua igreja continue crescendo, se desenvolvendo. Que cada um que aqui está entenda o propósito que o Senhor tem, ó Pai, para a sua vida. Que cada um aqui, ó Pai, descubra e possa exercer o dom que o Senhor lhe concedeu para o aperfeiçoamento dos santos, para a edificação da igreja, no exercício do seu ministério. E assim, ó Deus, possamos chegar à plenitude, à estatura, ó Deus, na medida de Cristo, procurando refletir a tua glória, refletir o teu caráter, em cada atitude, em cada palavra, em cada pensamento que nós tivermos. Para que assim, ó Deus, possamos estar crescendo cada dia no nosso relacionamento com o Senhor e no conhecimento, ó Deus, da revelação da tua palavra para nós. Pois é nela que o Senhor nos ensina, é nela que o Senhor nos repreende, é nela que o Senhor nos corrige, é nela que o Senhor nos instrui, para que sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra, para que o teu nome seja exaltado e glorificado em nossas vidas e através das nossas vidas. Te louvamos por isso. E sabemos, ó Deus, que à medida que nós seguimos a verdade em amor, seguindo o cabeça que é Cristo, o Senhor mesmo, ó Pai, é quem promove esse crescimento em nossa vida e na vida do teu povo, da tua igreja, acrescentando aqueles, ó Deus, a quem o Senhor, ó Pai, há de trazer para fazer parte desta comunhão, para fazer parte deste povo e juntos, ó Deus, crescermos na busca, ó Deus, dessa perfeição em Cristo,
da nossa maturidade. Por isso nós te bendizemos e te louvamos e engrandecemos o teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meus irmãos. Passar só os avisos aqui para os irmãos. Lembrando aí aos homens, tá? Homens, próximo sábado, nós temos o nosso encontro de homens. E o combinado aqui entre os homens foi o seguinte: a gente vai fazer um encontro aqui no próximo sábado a partir das 11 horas. A ideia é fazermos um churrasco aqui. A gente vai ficar um pouquinho na carne, mas também vai ter a parte espiritual, tá, irmãos? Não é só na carne, não. Mas não deixa de vir, não deixa de participar. Depois lá no grupo, lá, eu vou estar colocando as informações direitinho. Esteja conosco, a gente vai ter um tempo aqui de reflexão, meditação na palavra. E depois a gente vai ter um tempo também aí para saborear aí um delicioso churrasco. Os churrasqueiros de plantão aí, a churrasqueira já tem, eu forneço, tá? E os churrasqueiros de plantão aí, por favor, não deixe de vir aí para nos ajudar nesse sentido. Ah, é sábado, ali eu esqueci de trocar, tá? Coloquei sexta, mas não é sexta não, é sábado, tá? Sábado, 11 horas. Então, só lembrando bem aí. Obrigado. Na hora lá o editor acabou não olhando direito e passou. E só adiantando também, no dia 28, pode passar para o próximo? 28 de setembro vai ter o Chá da Primavera, que é promovido pelo Ministério de Mulheres em Ação aqui da região. A irmã Marta acho que já tem feito aí um movimento nesse sentido com as mulheres da igreja, mas é importante que você, mulher, esteja presente, participando nesse tempo aí também de reflexão e crescimento para a sua vida. Aí tem algumas informações, mas qualquer dúvida é só falar com a irmã Marta, tá bom? E lembrando que essa semana, então, a gente não tem os nossos GDCs, mas a gente tem aí algumas atividades para a gente fazer também durante a semana. E que Deus nos abençoe nisso. Irmãos, nós queremos rapidamente também, mas convidar vocês, nos se unindo junto ao Conselho Espiritual, nós decidimos iniciar uma atividade de oração em conjunto com a igreja. Então, nós vamos começar uma vez por mês, no final do mês. Então, nós vamos nos reunir por 1 hora e nós vamos estar juntos para orar. E uma igreja que ora é uma igreja viva, cheia de energia. Então eu queria convidar vocês para que a gente estivesse juntos. É muito interessante quando a gente olha para Paulo escrevendo aos Colossenses, ele ali junto com o irmão Timóteo, e ele escrevendo assim: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês, como também todo mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós desde o dia em que ouviste e entendestes a graça de Deus na verdade. E aí ele coloca: por essa razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. E aí ele vem dizendo, sendo fortalecidos com todo o poder. Mas o que eu queria chamar a atenção, olha o desejo de Paulo e de Timóteo a todos os santos. Olha por que ele agradece, olha por que ele pede. Nós vemos que é tão interessante quando nós crescemos e vamos aprendendo que o orar a Deus não significa ficar preso e focado nos nossos próprios problemas. E a gente fala: Senhor, como está difícil, me ajuda. Senhor, tenho problema com meu filho. Senhor, tenho problema no financeiro. Senhor, tenho problema no meu trabalho. Mas o crente que cresce é aquele que aprende a dar graças a Deus por aquilo que Deus já tem feito na sua própria vida. E a pedir, a clamar a Deus por um conhecimento pleno
da vontade de Deus. Então é isso que nós vamos fazer. Eu queria convidar vocês, meus irmãos, as reuniões de oração normalmente são reuniões pouco frequentadas, mas aqueles que experimentam viver diante de Deus, de joelhos diante de Deus, clamando a Deus, são aqueles que desde o princípio começam a entender o agir de Deus e como a gente colocou desde o início, não vivem ansiosos, mas vivem confiados em Deus. Então nós vamos fazer o seguinte, nós nos últimos dias do mês, eu vou ainda consultar vocês para saber qual é o melhor dia, talvez na sexta noite ou na segunda-feira à noite, o que seja mais viável, né, para a gente poder estar com vocês aqui. E eu vou colocar lá no grupo e eu vou fazer uma coisa dinâmica, que a gente receba uma confirmação da parte de vocês de quantos vão estar aqui. Se eu colocar assim, olha, eu vou estar aí essa semana, né, essa semana ou no último dia lá do mês, né? Nos últimos dias. Então, olha, eu vou estar aí, eu vou estar aí, eu vou estar aí. Então, se nós tivermos ali um número de pessoas para estar junto aqui na igreja, nós vamos estar aqui por 1 hora orando. Se nós não tivermos, como eu falei para vocês, a reunião de oração normalmente é pouco frequentada, mas eu espero que nós atendamos essa convocação e nós estejamos juntos. Mas se nós não tivermos, eu vou buscar ligar, telefonar para uma família, né? Talvez para outra, depois para outra, mas eu vou tentar caçar alguma família para que nós estejamos juntos na casa orando. E se ainda assim nós não tivermos alguém, eu vou me dedicar na minha própria casa essa 1 hora para estar orando, mas com esse pedido, né? Não pedindo para que a gente tenha riqueza, que a gente seja livre dos problemas, mas para que a gente cresça na vontade de Deus. Amém? Então eu queria convidar vocês juntos para a gente estar orando uma vez ao mês, né? Pouco, eu sei que é pouco, mas nos últimos dias do mês, todos os meses, a gente vai conversando mais ali no grupo e trabalhando junto. Amém? Obrigado. Obrigado, Rafael. Está lançado o desafio. Não sei se os irmãos lembram, acho que há 2 semanas atrás eu preguei aqui e falei uma questão da oração, baseada na oração de Paulo ali, na carta de Efésios mesmo. E Paulo sempre ora por coisas espirituais para a sua igreja, não por coisas materiais. E algo importante que eu quero destacar, que eu disse naquele sermão, é que uma igreja que ora é uma igreja imparável. Ninguém pode parar uma igreja em oração, irmãos. Então é esse tempo que a gente tem que se dedicar. O Rafael assumindo esse compromisso e eu juntamente com ele, para a gente poder realmente estar orando pelas nossas vidas e pela vida da nossa igreja. Vamos nos colocar em pé e vamos orar, agradecendo ao Senhor esse tempo. Pai amado, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, somos gratos ao Senhor por esse tempo tão precioso que nós passamos aqui, ó Deus, em louvor e adoração ao teu santo nome, e também, ó Pai, ouvindo a tua palavra, ó Deus, falar ao nosso coração. Que o Senhor nos conceda, ó Deus, uma semana abençoada na tua presença, sendo direcionados, ó Deus, e conduzidos pelo teu Espírito Santo, agindo com sabedoria e discernimento, ó Pai, em cada decisão que nós viermos a tomar, para que o Senhor seja glorificado, ó Pai, e que o Senhor nos abençoe nisso. E que a graça de Deus, o nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, Filho, e as ricas consolações e a comunhão do teu Espírito Santo seja com o teu povo que se reúne neste local e em toda a face da terra até aquele grande dia, o dia em que nós estaremos para sempre com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Deus abençoe, amados. Tenham uma semana na presença dEle.